Estamos iniciando apenas o ano, mês de janeiro, temos muito pela frente. E hoje eu tenho a alegria de acolher aqui no nosso programa Adroaldo Lamaison. Adroaldo, bem-vindo. Muito obrigado, que alegria, que prazer estar com você e poder falar com todo esse povo maravilhoso que acompanha seu trabalho. Adroaldo, você já esteve aqui, mas como nós estamos no início do ano, é bom que você diga um pouco da tua história até aqui, sinteticamente, para que as pessoas digam: gostei do caminho dele. Bom, eu sou natural da cidade de Cruz Alta, bem no centro do estado. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, né? Eu comecei a me envolver com a paróquia aos 16 anos, tocando na missa. Aí decidi ser padre, entrei no seminário em Santa Maria dos Padres Palotinos. Me formei padre, morei um ano na Argentina, onde fizemos um ano de espiritualidade. Daí me formei padre, trabalhei no Amazonas, fiz uma experiência muito legal naquelas terras lá, né? Tive no Paraná. Aí tive aqui no Rio Grande do Sul. E depois eu descobri que Deus tinha outro caminho para mim. Vim para Caxias, casei, tenho 2 filhos, né? Mas continuo ajudando a igreja, os padres. Aí voltei a estudar, fiz marketing. E comecei a trabalhar na área de recursos humanos na Volvo, uma empresa de caminhões aqui no Sul. Depois nas revendas Brahmas. E aí eu comecei a ministrar treinamento e palestras em várias empresas. Então, hoje, meu trabalho é ministrar palestras, conferências, e eu continuo ajudando nas paróquias, formação de lideranças, atuando ativamente nas paróquias. Ótimo, isso já sintoniza as pessoas de casa. Adroaldo, se eu começasse perguntando, nós estamos iniciando o ano. Você também, pela experiência da vida, foi mudando. A gente vai mudando o foco, a atenção, sem perder de foco e de vista algumas coisas que são importantes. Mas o que você foi descobrindo ao longo desses anos que é fundamental para que as pessoas de casa digam: olha, ele está dizendo uma coisa que eu acho que eu vou ter que observar ainda mais esse ano? Olha, na verdade, todo mundo deseja o melhor. A cada ano que termina, inicia, todo mundo deseja o melhor. As pessoas, em geral, desejam 4 coisas, né? Economicamente, financeiramente, ter dinheiro para pagar as contas, desejam saúde, desejam paz e desejam felicidade. Mas o interessante é que a maioria das pessoas está terminando o ano com problemas econômicos, com problemas de saúde, com problemas de paz. Está crescendo assustadoramente a depressão, a ansiedade, né? A desesperança, né? Então, o que eu aprendi nesse tempo todo, Padre Ezequiel, é que as pessoas esperam muito um milagre, esperam que o mundo mude, que os outros mudem, e que Deus faça um milagre para a vida da gente. E eu fui descobrindo nisso que nós somos o milagre. Nós temos que fazer acontecer o milagre. Que o ano é resultado da construção que eu faço, das mudanças que eu faço na minha vida. Sabe, essa coisa de mudar a minha vida é uma coisa muito séria e eu fui aprendendo com o passar do tempo. Eu queria muito que os outros mudassem, que o mundo mudasse, mas é nós que temos que mudar. Então, eu, a cada dia que passa, tenho que me tornar um pai melhor, um marido melhor, um profissional melhor, um ser humano melhor. E na medida que a gente vai mudando, o mundo ao nosso redor vai mudando. Vão surgindo oportunidades, vão surgindo alegrias, experiências novas, e a gente vai aprendendo. Então, a vida é uma constante mudança. Ou eu entro nesse caminho de transformação, ou eu vou ficar esperando eternamente o milagre, alguma coisa acontecer. E nada acontece na vida da gente, nós temos que construir.
Então, eu penso que esse primeiro ponto é fundamental para a gente construir um ano melhor e uma vida melhor. Aquilo que você diz que muitas vezes a gente, até pela fé, nós temos ainda uma fé muito mágica que espera o milagre. Não, o milagre, como você diz, o milagre é todo dia que nós acordamos e podemos ter a oportunidade de construir a nossa história como tarefa nossa. E quando você diz também que nós temos desejo que os outros mudem, Augusto Cury diz, olha, ninguém muda ninguém, nós temos a possibilidade de piorar os outros, mas não de mudá-los. Então, mais do que nunca, a mudança é nossa. O que precisa fazer para que esse impulso de mudança aconteça? Porque a pessoa pode sofrer, mas não muda, pode estar aí estagnada e não muda. Qual é o combustível para a mudança? É a vontade? Olha, Pai de Ezequiel, esse é um tema fundamental, porque quando a gente fala em mudança, mudar de vida, o primeiro ponto que requer para nós é uma humildade muito grande para reconhecer que estamos errados, para a gente reconhecer que temos coisas que melhorar. E uma mente arrogante, uma mente que acha que está sempre certo, que o errado são os outros, que o errado é meu patrão, que o errado é a família, né? Então, não tem possibilidade de mudança. Jesus pregou muito isso, ele disse que se vocês não se tornarem como as crianças, não vão entrar no reino de Deus. A humildade é a porta da mudança para as mudanças. Se uma pessoa não tem humildade para reconhecer que precisa ser aluno, todos nós somos professores e também alunos, mas às vezes a gente tem que ser mais aluno, temos que ser aprendiz. Na religião nós falamos que temos que ser discípulos. E ser discípulo é aquele que escuta, aquele que ouve o mestre, aquele que pergunta para o mestre. E na vida nós temos que ter essa base, humildade de olhar para nós, de perguntar, Senhor, o que eu tenho que mudar? Senhor, me ajude a mudar. E aí entra um segundo elemento que sozinho é uma coisa difícil de mudar. A gente tem que buscar ajuda, seja falando com um amigo, seja às vezes até falando com um profissional, um psicólogo que me ajude a pensar, mas também na espiritualidade, na oração, na leitura da palavra de Deus. Olha, Ezequiel, a leitura da palavra de Deus, do Evangelho do dia, é uma fonte e uma riqueza para quem tem um coração aberto. Para quem tem esse coração aberto. Então, a humildade, buscar ajuda. Por exemplo, muitas pessoas estão guardando, Ezequiel, muitos problemas, muitas angústias, e não falam com ninguém. É importante falar. É importante, a gente não tem que ter medo de reconhecer que somos fragilizados, que somos fracos, que não sabemos tudo, que também fracassamos. A gente não tem que ter vergonha de reconhecer. E aqui você diz uma coisa importante, e esse ano você pode observar, porque eu acho que nós também temos hoje em dia a influência das redes sociais, das telas. Então a gente vê nas postagens das pessoas, e a gente sempre diz essa palavra, ouve muito, essa vida que parece perfeita, e os influencers que transmitem isso. Só que a vida perfeita não existe. Alegria só para os outros não existe. A festa só para os outros não existe. Existe a vida real. E a vida real é a vida da construção, é a vida do dia a dia, é a vida da percepção das nossas coisas. Aqui, Adroaldo, você diz coisas importantes também sobre a espiritualidade. Você, no teu caminho, eu te faço essa pergunta no teu caminho, porque eu poderia dizer qual é a importância da espiritualidade, mas você foi percebendo na maturidade, no teu caminho de maturidade da vida, que a espiritualidade era fundamental? Existem duas formas de você descobrir isso na espiritualidade, ou pelo amor ou pela dor. E eu passei por uma experiência de dor, de vazio, de angústia,
de perda de sentido da vida. Então fui buscar ajuda, fiz terapias, mas eu não estava me encontrando. Então um amigo me sugeriu para fazer um retiro de 30 dias em silêncio, que são os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. E essa experiência de me retirar, me desligar das coisas, nossa, foi a maior graça de Deus. Porque eu me dei por conta que eu me julgava um super-homem, me julgava uma pessoa boa, me julgava uma pessoa... E lá naquele silêncio, porque é um retiro em silêncio que você não pode falar, eu comecei a perceber quantas coisas eu tinha que melhorar, quantas coisas eu tinha que trabalhar. E eu vejo hoje as pessoas muito absortas em si mesmo, preocupadas com problemas, angustiadas com o que tem que fazer, e as pessoas não percebem a vida. Então, às vezes, o silêncio é uma porta de entrada fundamental. Às vezes, a gente precisa se retirar, parar um pouco, se observar, olhar para si mesmo, olhar para a sua família. Eu me dei por conta, porque eu tinha várias falhas na minha família, por exemplo. Às vezes eu era muito preocupado com as minhas coisas, com meus livros, com as minhas leituras, dava pouco atenção para minha esposa. Eu comecei a aprender, através da espiritualidade, a ser um marido melhor, a ser um pai melhor, a ficar mais com meu filho. Eu tenho 2 filhos. Tá? E eu, como padre, eu sempre pregava para os outros, eu sempre orientava. Então, eu sempre achei que eu era um cara que estava fazendo tudo certo. E aí eu fui descobrir que não é verdade. Eu tinha muitas falhas que eu precisava me corrigir. E, nesse sentido, a espiritualidade me ajudou muito. A oração, a missa, ouvir a palavra de Deus, participar de um grupo na comunidade, como isso me ajudou, Padre Ezequiel, a me conhecer mais e encontrar forças em Deus para mudar. Porque, olha, a mudança não é algo fácil. Não é algo fácil. É algo que a gente requer diariamente reiniciar, recomeçar, ter força, né? Mas que bom que nós temos a luz de Deus que vai nos orientando. E a gente gostaria que as coisas mudassem sem a nossa mudança, né? A gente gostaria que as coisas mudassem sem a nossa mudança. Esse ano, nós iniciamos certamente na virada, muitos fazem os propósitos. E aqui eu conversei em outros programas também com outras pessoas que disseram metas realistas. O que você sugeriria, por exemplo, para as pessoas esse ano? Mantenha firme isso, olha, veja isso, veja aquilo, porque não é para dar receita de bolo, mas muitas vezes a gente tem que continuamente voltar às coisas simples, porque senão a gente se perde nesse turbilhão de coisas. Olha, eu dividiria nessas 4 etapas. Por exemplo, na etapa profissional, o conselho que eu sempre dou para as pessoas é se doe mais e menos receber. Em geral, as pessoas querem receber. Tem espírito de servir. No trabalho, qualquer trabalho que você faz, aprenda a dar mais, a cooperar, acrescentar, ajudar, se doar. Em geral, as pessoas querem ganhar. Mas no trabalho, a regra de ouro é dar, é contribuir. Tenha o espírito de serviço. Segundo, faça cursos. Qualquer curso. Hoje a internet tem um monte de cursos gratuitos em qualquer área. Então, te recicle. Aprenda a ver o teu trabalho de uma forma diferente, né? Mantenha a mente aberta para você aprender. Isso ajuda a te tornar um profissional melhor. E o terceiro, aprenda a poupar. As pessoas têm uma tendência de gastar mais do que ganham. 56% das famílias estão endividadas. E estão gastando muito dinheiro em apostas. Os bets aí, os jogos e tal. Aprenda a poupar. No campo da saúde, eu sugiro sempre que você procure ter uma alimentação mais saudável. Procure fazer um exercício com uma caminhada. Eu caminho todos os dias. Nos últimos 4 meses, eu despachei 10 quilos. Então,
Um exercício físico, uma caminhada, é algo que ajuda muito. Agora, cuidado com a saúde emocional, as tensões, as preocupações, o nervosismo. A ansiedade hoje está sendo o câncer do momento. As pessoas estão vivendo muito ansiosas. Então, é importante, por exemplo, aprender um instrumento, fazer uma academia. São coisas que você pode fazer. Aprender a pintar. Fazer um curso, por exemplo, eu fiz esses dias, um curso de culinária. Aprendi a fazer molhos. Isso é uma coisa muito legal. É algo fora do meu ramo. Fazer coisas fora da gente. Então, assim, existem várias coisas que tu possa gastar a tua energia e se preocupar, colocar o foco em outras coisas. A música, por exemplo, é uma coisa belíssima. Aprender a tocar um instrumento, como faz bem isso aí, Ezequiel, como faz bem. E cultive mais a espiritualidade, reze mais, frequente a sua igreja. Quem sabe você não está participando da sua comunidade, frequente mais esse ano, que essas pequenas mudanças que tu vai fazendo vão te trazer um resultado e uma luz nova para a sua vida. Além disso, você diz poupar também. Não só querer ganhar. Isso é uma questão de personalidade, porque o mundo de hoje, primeiro que aonde a gente vai, o ano passado também eu viajava bastante, em todo lugar falta gente para trabalhar. Em todo lugar falta mão de obra. Eu, desde fazer móveis, eu sabia fazer móveis, pinturas, enfim, a gente de criança, sei lá, foi se envolvendo, nós nascemos na agricultura, então você fazia um pouco de tudo, né? E tu aprende a fazer tudo. Eu acho que todo o trabalho dignifica, mas claro que a dimensão do trabalho precisa funcionar, né? Para que a gente tenha um ano bom. E a gente precisa ter os nossos recursos, mas é esse mundo que, de alguma forma, quer muito ganhar. A espiritualidade de Jesus também ajuda nisso, porque você falava do serviço. Do serviço. É no serviço que volta as coisas melhores para a nossa vida? Com certeza. Aquela lei que São Paulo fala muito bem, de plantar e colher, né? E todo mundo quer colher. Eu brinco, todo mundo quer sentar na mesa e comer, mas poucos querem lavar a louça. Então, comece essas pequenas mudanças aí na sua casa. Ajude a lavar a louça, ajude a arrumar a mesa, ajude a fazer a comida, ajude a limpar a casa. Contribua, acrescente. No trabalho, por exemplo, você falou muito bem. As pessoas têm uma visão muito individualista da vida, sabe? Esse espírito de ajudar a pensar, por exemplo. Se você quer participar dos resultados de uma empresa, ajude a pensar, ajude a construir, ajude a melhorar. Dê ideias, acrescente ideias. E um outro ponto também que é importante, Padre Ezequiel, é praticar a caridade, dar também, sabe? Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Isso aí, hoje, tem uma frase do escritor Érico Veríssimo, e ele diz uma coisa bonita: o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. E a gente está ficando muito indiferente. A dor do outro não me afeta. O sofrimento do outro não me toca. Então, nós temos que também começar a pensar no outro e contribuir para a sociedade. Dar um pouco que tu ganha, por exemplo, tem uma palavra que é muito desgastada, é o dízimo, né? Ficou uma palavra... Mas o dízimo é uma forma importante de você doar uma parte do que tu ganha para a sociedade. Ajude um pobre, faça um sanduíche, um café quente, ajude um idoso. Eu tenho ido, junto com um padre amigo, eu tenho ido numa casa de repouso tocar violão.
cantar para os idosos. É uma coisa tão linda, me faz tão bem. Uma vez por mês ele vai celebrar missa, eu toco e depois eu faço uma cantoria com os idosos. Ajude na tua comunidade, faça o bem para alguém. Você vai ver que luz nova. Às vezes a gente tem que esquecer os problemas da gente e pensar no dos outros, que a gente vai ver que é feliz e não sabe que é feliz. Adroaldo, para encerrar esse momento, eu queria que você destacasse o que mais te chama a atenção em Jesus, porque eu também recebo aqui, você manda as meditações do Evangelho, você descobriu na espiritualidade algo fundamental para a vida. O que te chama mais atenção na vida de Jesus? Olha, o que me chama mais atenção é que Jesus, ele está sempre dentro do nosso barco. Às vezes a vida pesa, Ezequiel. É problemas de dinheiro, é problema de saúde, é problemas com os filhos. Eu vejo, às vezes, as pessoas numa desesperança muito grande. Às vezes elas olham para o futuro e não enxergam nada. E na espiritualidade, uma coisa que é importante é a gente saber que Deus está sempre no barco junto com a gente. Ele está sempre junto. Às vezes, as pessoas têm a sensação que rezam e parece que Deus não ouve. Parece que Deus não está me ouvindo. Olha que eu rezo, eu disse, não, Ele está te ouvindo. O que nós precisamos é segurar na mão dele e caminhar com essa esperança de que não estamos sozinhos. Sabe, eu vejo na minha caminhada, em vários momentos, dificuldades que eu passei, mas sempre a presença de Deus, através de um amigo, através de uma leitura, através de uma música, por exemplo. Você não sabe as tuas canções? Quanto bem, os teus vídeos que você faz, quanto bem, às vezes chega o vídeo na hora certa para a pessoa. Era aquilo que ela estava precisando de ouvir. Então, Deus fala conosco de diversas maneiras. Mas o importante é tu ter a confiança que o Pai está com você. O meu Pai está com você. Tem uma história clássica de um menino que entrou no avião, e aí deu uma turbulência, e a senhora do lado começou a ficar nervosa, e disse, tu não está nervoso, menino? Eles, não. Ele, mas por que tu não está nervoso? Porque o piloto é meu pai. Eu sou filho do piloto, e eu sei que ele está cuidando bem do avião. Então, tenha sempre essa confiança. O piloto é teu pai, Deus está contigo. Portanto, nada de mal vai te acontecer, e você vai vencer todas as suas dificuldades. Maravilha. Adroaldo Lamaison compartilhou conosco essas palavras inspiradoras, bonitas, motivadoras para o início do ano. Muito obrigado, Adroaldo. Deus te abençoe, te conserve e te dê ainda muita força para anunciar que é isso que você faz, nas empresas, motivando funcionários, fazendo palestras. Você também, do Brasil, aonde quiser que o Adroaldo esteja, ele ainda vai, né? Vai. Com certeza. E viaja muito para deixar sempre palavras de inspiração para as pessoas.